Olá, bem-vindos de volta. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou falar sobre um livro da heresia do Horus, que apesar de não ser o primeiro, cronologicamente ele foi a primeira história que aconteceu e o nome do livro é A Última Igreja, por Graham McNeill. Esse livro ele conta a história da unificação da Terra no final e da cruzada do imperador para acabar com as religiões organizadas. E além disso, existe um trabalho maravilhoso, que eu até vou botar aqui o link na descrição, eu deixei aqui embaixo, que é uma animação feita por fãs da história. Se você entende inglês, recomendo que você veja. Infelizmente a animação não é assim uma qualidade muito grande. Aliás, desculpa, cada um é desenhado à mão, só que é uma animação um pouco diferente. O estilo da arte é meio difícil no começo, só que conforme tu vai vendo, ela vai crescendo. Realmente ela é boa, assim, acredite. Mas o início ela é meio esquisita se você comparar as animações que a gente está acostumado. Mas a parte áudio, assim, a parte audiovisual disso aí ficou muito boa. Aumente o volume e escute. A ambientação que o som faz nessa obra ficou bem legal. Mas vamos começar. Então, o livro A Última Igreja começa numa igreja. Numa igreja em cima de uma montanha, um lugar sereno. No final do dia, já ao entardecer, começa um pequeno vento e uma chuvinha fina, e lá em cima é um caminho de pedras até chegar no topo daquela montanha. E ela está ao redor de uma entrada de uma caverna, e essa igreja fica ali a única construção naquela região ali da montanha e olhando por todo um vale que agora estava escuro e com vento e chuvoso. E lá dentro dessa igreja estava o padre Uriah Udain. Ele olhou para o seu relógio de bolso e o relógio quebrado marcava 1 minuto para meia-noite, como sempre marcava, porque o relógio estava quebrado. Mas ele tinha o costume de vez em quando olhar para aquele relógio. Ele levantou e começou a acender as velas e preparar para o sermão da meia-noite. O sermão da meia-noite era uma tradição daquela igreja em que atraía bastante pessoas e ele ficou ali esperando pelo seu rebanho. Lá fora, no meio da pequena chuva, ele viu alguns clarões, talvez gritos e barulhos, como se fosse um trovão, mas não era bem um trovão. Parecia uma explosão, mas a distância era tão grande que ele não conseguia distinguir. Até que a porta abriu, e pela porta entrou apenas um homem encapuzado. Aliás, essas aqui, só um detalhe, são imagens dessa animação que eu falei. Então é o que eu consegui achar desse livro. Por isso que eu digo, o estilo de animação deles é um pouquinho diferente, mas a história é boa, confia. E esse homem encapuzado entrou. Ele era muito alto, mas muito alto mesmo. E o Uriah, o padre, pediu para ele encostar a porta, porque estava ventando e ele já era mais velho. Então ele encostou a porta e ele continuou entrando. E Uriah falou: agora nós devemos aguardar, porque eu espero o nosso rebanho. Blá, blá. E essa figura encapuzada falou para ele: nós não vamos ser mais ninguém além de eu e você. E o Uriah falou: bem, eu sabia que eu envelheci e fiquei mais feio, mas eu não sabia que eu tinha ficado tão feio ao ponto de afastar todo mundo. E o visitante misterioso sorriu. É difícil achar homens como você com senso de humor. E Uriah perguntou para ele: homens como eu? Aí o visitante: sim, homens da religião, padres, rabinos, o que seja. E quando ele desceu para conversar, ele: bem-vindo, peregrino. O meu nome é Uriah, ele se apresentou. Qual é o seu? E o peregrino falou: meu nome não importa, mas hoje você pode me chamar de Apocalipse.
E o Urif levou um certo susto e falou: Apocalipse, interessante escolha de nome, pelos eventos que estão acontecendo ao redor do mundo, não é? E o Apocalipse olhou para ele e falou: É verdade. E ele tirou o seu capuz, mostrando um rosto assim enorme também, ele é gigantesco, mas com cabelos escuros, e assim, um rosto também de uma pessoa já de meia idade, um pouco mais velho, mas não passava ali dos seus 40 anos. E quando o Apocalipse olhou para cima, ele falou: Olha, o vitral, e deu o nome da artista que fez o vitral. E Uri falou: Então você é um conhecedor das artes, amigo Apocalipse? E eles se cumprimentaram e começaram a falar dos vitrais da igreja. E o padre olhou para ele e falou: Não é divino? E o Apocalipse falou: Por que divino? É uma obra maravilhosa, linda, mas falar que é divino é você rebaixar o autor que a criou. Porque quem criou essa obra não foi nenhum deus ou uma criatura, foi um humano. E a maravilha da mente e da habilidade humana é que fez essa beleza, não foi nenhum deus. E o padre falou: talvez, se você ver apenas o mundo material, mas o que dá a inspiração para o cérebro humano, nem os maiores cientistas a descobriram. Então, essa criação só pode ser divina. E o Apocalipse olhou para ele e falou: Olha, eu acredito que é muito mais plausível que o artista precisasse comer. E na época que esses vitrais foram feitos, essas igrejas elas tinham muito dinheiro e poder, então trabalhar para elas pagava bem. Provavelmente essa foi a inspiração. Yuri falou: Bem, eu não vou ficar aqui discutindo com você sobre a minha fé, porque a fé é assim, ela é cega. E eles decidiram, aí o Urif o chamou para tomar um vinho. E ali eles começaram a tomar e conversar, discutindo sobre a parte da fé e das crenças, até que o Urif ficou um pouco ofendido e o Apocalipse falou: Não, eu realmente não vim te ofender ou duvidar do que você acredita ou faz da sua vida. Eu realmente só vim tentar entender. Entender por que homens como você continuam apegados a esses jeitos da religião, apesar das mudanças que estão acontecendo no mundo, enquanto todas as outras pessoas estão abraçando a ciência, a tecnologia e a evolução da espécie humana. E o Uri falou: Bem, eu tenho meus motivos, mas primeiro eu vou precisar de mais vinho. E eles riem e continuam bebendo. E o vinho era uma delícia. O Apocalipse também é um entendedor de vinhos e das artes. Ele é um cara muito culto, que homem. E o Uri também. E eles se dão super bem ali, conversando, apesar dessas desavenças teológicas. E o Urif convida ele então para ver o motivo do nome dessa igreja, a pedra chamada Fulga Lápis. Essa é o motivo que essa igreja foi construída nesse local. E o Apocalipse diz: Eu gostaria muito de dar mais uma última olhada nesse lugar. E eles foram até lá. E lá o Urif mostrou essa pedra, que era um formato assim, no meio de uma pequena fontezinha da água, onde ficava uma pedra imponente num local onde entrava a luz para descrever que ela estava ali, o centro da igreja, nesse ponto. E ela era coberta por uma cortina, ele tirou a cortina para mostrar. E falando, então, aqui é a pedra Fulga Lápis. Foi essa a razão dessa igreja ter acontecido aqui, por causa de um milagre. E o Apocalipse encosta na pedra, ele olha para ela e diz: essa pedra é tantos por cento de granito, é tantos por cento de tal coisa, uma pedra magmática, mas ela é apenas uma pedra, como qualquer outra. Por que essa aqui é milagrosa ou diferente das outras? E Uri fala para ele: porque aqui já ocorreu um milagre. Há muito tempo atrás, um homem cego se perdeu nessas montanhas
e começou uma grande tempestade. E ele se abrigou na sombra dessa pedra, que foi a única coisa que o protegia da chuva, do vento e dos trovões, até que um trovão caiu sobre a pedra, deixando-a com esse formato. E o homem que até então era cego começou a enxergar. E a partir desse momento, pessoas vieram para a pedra de todos os lugares, procurando a cura de suas doenças e seus pesares. E o Apocalipse olhou para ele: eu já vi essa mesma história. E ele começa a contar e exemplificar a mesma história em outros lugares, através da história humana, que aconteceram milagres bem semelhantes e que as pessoas procuraram a cura. E ele cita uma cidade antiga que havia uma fonte de cura, que as pessoas vinham para se banhar, várias ao mesmo tempo, até que uma pessoa com a peste negra foi para lá e espalhou a doença na água, e outras pessoas já estavam doentes, foram se contaminando, além de várias outras doenças que começaram a ficar naquela água. Então, quando tu tomava banho ali, tu só acelerava o processo de morte. Mas quase que a cidade inteira acabou falecendo pelas doenças que vieram dali. E quanto à questão da cegueira, ele falou também que ele já viu homens com cegueira psicológica, pessoas alucinadas, um desespero, no seu medo, que quando eles viram algum sinal, algum tipo de choque, eles curavam dessa cegueira. E normalmente um homem que já tem assim uma superstição, ele vai ver as sombras, as luzes, os raios como sinais divinos. Uma pessoa que vive com aquela mentalidade da religião, no momento de desespero, ao ver qualquer sinal, vai interpretar ele como uma mensagem de um Deus. E Uri falou: talvez. E assim eles continuam conversando, discutindo sobre a religião e outras coisas mais. E o Apocalipse pergunta para ele: mas você deve saber sobre o Império e que a religião é proibida hoje na Terra. E atualmente as igrejas estão sendo destruídas e os monges estão sendo caçados. E o Uri falou: sim, eu sei, mas é meu dever e eu tenho uma força ainda maior que me mantém aqui. E ele olha para o seu reloginho. E o Apocalipse pergunta: eu tenho interesse nesse seu relógio. Por que você sempre olha para ele, mas ele parece que não funciona? E o Uri falou: ele realmente não funciona. Ele está parado em 1 minuto para meia-noite há décadas. Mas meu pai dizia que quando o relógio bater meia-noite é o começo do fim e coisas terríveis vão acontecer. E eu continuo olhando para ele como se ele pudesse mandar uma mensagem ou um sinal. Eu sei que é meio idiota, mas eu faço isso desde pequeno. E o Apocalipse perguntou para ele sobre a história do relógio e tudo mais. E o Uri falou: olha, eu até posso te contar, mas a gente vai precisar beber um pouco mais. E lá foram eles, mais um pouco de vinho, só que essa garrafa era exemplar, muito boa, uma coisa rara. E o Apocalipse falou: nossa, eu nunca achei que eu ia sentir esse gosto de novo. E o Uri falou: sim, esse aqui vem da casa dos meus pais. E ele começa a contar a história da vida dele e o que levou ele até ali, porque o Apocalipse perguntou. Quando ele era novo, ele nasceu numa família muito, mas muito rica. E ele teve uma criação ótima, tudo o que ele precisava, amor e carinho. Mas mesmo assim, o Urif era um grandíssimo babaca. Ele foi um adolescente revoltadinho, roubava, batia, usava muito bebida de álcool, e ele nunca fez nada pela família, ele sempre foi um babacão. E quando ele conseguiu uma idade um pouco mais velha, ele queria viajar o mundo, porque ele estava cansado da ordem, das leis e essas coisas, e ele queria ser seu rebelde sem causa. E o pai dele ofereceu assim: beleza, tu quer viajar, tudo bem, eu vou te pagar uma viagem, primeiro para se livrar desse filho chato, e segundo para que talvez, vendo o mundo, ele criasse um pouco de experiência.
e Urif foi viajar ao mundo. E pelo mundo ele sempre via a bandeira do Império em todo lugar que ele ia. E o Império representava a ordem. E aquilo dava para ele um certo desgosto, porque ele era, assim, ele queria ver o mundo queimar. Ele era, assim, não tinha um sentido. E ele ficava, todo lugar que ele ia, as pessoas cantavam e louvavam o Império. E ele nervoso com aquela situação, como se algo tivesse errado. E aquele tirano do imperador. E o Apocalipse fala, bem, o Império veio para subjugar os tiranos que existiam na Terra. Eles faziam atrocidades enormes. O Império acabou com essa era. E o Urif falou, sim, mas eles trocaram vários tiranos por apenas o maldito imperador. E o Apocalipse fala, mas você tem que entender que se a humanidade continuasse naquele caminho, provavelmente a Terra continuaria em contínua guerra, violência e milhares de inocentes morreriam. E o Império tomou o poder para causar estabilidade. E Urif falou, agora eu até entendo isso, mas quando eu era adolescente eu não entendia. E eu era todo revoltado. E eles continuam conversando, discutindo, e o Urif passou o mundo, até que um dia, podre de bêbado, ele ficou longe dos seus guarda-costas e ele encontrou, ele viu pelo mundo ruínas das guerras de unificação, o começo de uma nova era industrial enorme e as cidades começando a crescer e crescer e crescer cada vez mais e aumentando para cima. Porque a Terra agora estava preparando para um projeto enorme do Imperador. Ele fala isso também. E durante as suas viagens e toda aquela sua revolta contra o Império e a ordem que ele trazia, ele encontrou os Thunder Warriors, um grupo deles que estava acampado numa região. Os Thunder Warriors foram os primeiros super soldados que o Imperador criou. Eles são super soldados no sentido de ser muito mais fortes, mais resistentes, não terem medo. Porém, eles tinham alguns defeitos. Um deles era a tendência enorme à violência, à agressão. E o Urif, bêbado, começou a falar mal para esses caras. Vocês são escravos daquele imperador tirano, vocês são os idiotas, vocês só trazem problema, blá, 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 blá. E ele falando mal. Até que um desses Thunder Warriors saiu do grupo, pegou ele com uma mão pela camisa e levantou ele a uns 3 metros do chão. E ele falou, me solta. O Thunder Warrior falou, ok. Ele soltou ele de um penhasco. E lá embaixo ele caiu no mar e se machucou. Mas depois ele conseguiu nadar até a costa e voltou até lá. Quando ele conseguiu subir, já era no outro dia e os Thunder Warriors já tinham ido embora. Mas ele ficou com um certo ressentimento e ódio. Mas agora o Urif mais velho percebeu que ele realmente merecia ter apanhado, uma coisa assim, porque ninguém na vida tinha botado um limite nele. Só que naquela época ele não entendia e estava todo revoltadinho com a situação. E continuando procurando algum lugar que não apoiasse o Império, ele acabou achando na França, óbvio, né? Sempre a França. Na França, seria a governadora da região foi assassinada por um cara. E esse é um cara chamado Ravaillac. E esse Ravaillac, ele foi acusado e ele ia ser morto em praça pública por um esquadrão de tiro. Porém, os irmãos e amigos do Ravaillac fizeram uma rebelião e conseguiram salvar ele e derrubar a guarda imperial que estava lá. Então, agora, o povo da França, aqui ali eles chamam um pouco diferente, mas é a França, sempre foi rebelioso e difícil de aceitar ordens externas. Então eles se uniram e várias cidades apoiavam o Ravaillac, porque até então não sabia que ele realmente tinha assassinado a governadora, e ele dizia que era inocente. Mas foi provado que sim, foi ele, e a punição seria a morte mesmo por assassinato a sangue frio.
Mas na época as pessoas não sabiam, acreditaram na propaganda do Havelek, da família dele, e eles começaram a se unir numa rebeliãozinha. E naquela rebelião ele achou o seu propósito, Urif. Ele entrou ali e as pessoas cantavam, eles faziam festa, liberdade, liberdade, liberdade. E ele pensa agora em retrospectiva, que idiotas que eles foram. Eles deviam estar treinando aquele tempo que eles tinham. Eles eram uma milícia organizada ali, mas sem nenhum treinamento, um bando de jovens idiotas com esperança de lutar contra a crueldade e a opressão de fora, só que não tinham nenhuma noção militar ou do que fazer. E o Havelek levou eles então para umas montanhas mais defensivas próximas à cidade, e lá eles prepararam uma linha defensiva. Eles cavaram trincheiras, botaram canhões em cima de uma montanha, e eles tinham um dos flancos protegidos por destroços e outro flanco protegido por um pântano tóxico que era difícil de passar. Então aquela região era a única passagem fácil até a cidade, e era ali que eles deveriam ter ficado, e bem fortificados. Só que eles estavam todos bêbados, festejando há dias, assim, sem nenhum, um pessoal sem disciplina nenhuma, quando os primeiros Thunder Warriors apareceram na distância. Com as suas armaduras douradas, eles fizeram uma linha lá longe, e o pessoal olhou para aquela linha dos Thunder Warriors que parou. Eles chegaram até um ponto e pararam de se aproximar. Eles começaram a atirar daquela distância, mas suas armas não tinham alcance para chegar até os Thunder Warriors. Só que vendo que eles pararam de marchar, eles acharam que eles ficaram com medo. E o pessoal, já mais para lá do que para cá na cachaça, começou a correr para cima da linha desses super soldados. E foi um ataque frontal direto, naquela fervor, aquela energia. 7 ranks se ergueram das trincheiras e foram correndo em direção àqueles super soldados, até que eles chegaram mais ou menos a uns 2, 3 quilômetros de distância. Chegando nessa posição, os super soldados levantaram as suas armas até o ombro e começaram a disparar. Cada explosão era de um lança-granada que espedaçava quem atingia, e os fragmentos matavam todo mundo ao redor. No primeiro tiro, 5 dos rankings, assim, a cada 5 fileiras, se uma pessoa sobrevivesse, era muito. E depois de ter a sua frente do exército totalmente destruída, teve um segundo de choque. E as pessoas ficaram horrorizadas, e quando eles se tocaram o que estava acontecendo, eles começaram a fugir e se retirar. Só que já era tarde. Os super soldados agora pegaram espadas enormes, com a ponta serrilhada e motorizada, e começaram a correr na sua direção, ainda atirando com explosões, mas preparando para a matança. Enquanto eles fugiam, o Urif, na primeira explosão, ele sofreu uma batida na cabeça. Um dos fragmentos acertou um pedaço da sua cabeça, e ele estava ali no chão, quase que inconsciente e sangrando. E ele viu aquilo que estava acontecendo, ele ficou desesperado. Os super soldados esmagando os poucos sobreviventes que tinham com os pés, enquanto corriam na direção dos que fugiam. O Havelek, o comandante deles, tinha sobrevivido e estava ali próximo do Urif. E ele olhou para ele por mais um segundo, enquanto ele estava paralisado de medo. E ele foi cortado na altura da cintura por uma daquelas espadas de motosserra, e jogando o seu tronco para um lado e as pernas ficando no mesmo local. O Urif nunca tinha visto tamanha matança ou destruição. E ele ficou com medo, e ali ele ficou em posição fetal, chorando e sangrando, esperando a morte chegar. Só que a morte não veio. Ele falou que quando acabou, depois de um certo tempo, silêncio, e ele levantou, sozinho. Todo o resto tinha morrido. Ele não conseguia ainda enxergar direito, porque ele havia perdido muito sangue com o ferimento na cabeça, mas à distância ele via os Thunder Warriors indo embora com tochas de vitória e gritos e tal.
E ele ali naquele meio de um monte de corpos destroçados e um ambiente totalmente destruído pela carnificina, uma poça de sangue onde ele ficava em cima dele e dos outros que estavam ao redor, ele falou que ali ele iria morrer. E ele começou a pedir perdão por tudo que ele fez na vida, que a vida dele tinha sido inútil. E ele percebeu que até agora ele nunca teve um propósito. E ele começou a chorar ali de novo e de repente ele viu uma luz. E essa luz tinha um formato que ele viu ele viu Deus, isso era Deus. E aquela luz olhou para ele e falou: Por que você me nega? Me aceite e você vai saber que eu sou a única verdade e o único caminho. E o Urif naquele negócio desmaiou. Pof. Quando ele acordou de novo, a ferida na sua testa estava totalmente cicatrizada. Ele estava curado. E ele levantou e foi embora. E o Apocalipse falou: eu sei, essa batalha foi extremamente sangrenta. Uri falou: mas como você saberia dessa batalha? Se ela deve ter acontecido quando você não era mais que uma criança. E ali o Uri continua a história dele. Ele voltou para casa e lá na casa dele ela tinha sido destruída. Uns pilhadores nórdicos atacaram a região. E o Apocalipse falou: bem, se serve. E mataram a sua família procurando o cofre. Eles queriam a senha do cofre, só que o pai do Urif tinha problema de coração. E naquele medo, naquele desespero, ele infartou. E aí, sem ter a senha do cofre, eles se vingaram e mataram a família inteira, estupraram as suas irmãs, queimaram a casa, destruíram tudo. E o Apocalipse olhou para ele e falou: bem, eu sei que não adianta muito, mas serve de consolo. Esses pilhadores do norte nunca aceitaram a união da humanidade e eles foram todos exterminados há mais ou menos 1 ou 2 décadas. E Uri falou: olha, eu não procuro mais as vinganças ou as coisas carnais, porque depois daquele dia eu achei o meu propósito. Na antiga casa de meus pais eu não consegui me redimir pelos meus erros da infância, eu apenas consegui alguns vinhos bons e um pouco do que tinha no cofre e esse relógio. Por isso que eu também levo ele até hoje. Que era uma história que meu pai me contava quando pequeno, que ele só iria tocar quando alguma coisa ruim fosse acontecer e o início do fim dos tempos. E Uri falou: bem, depois daquele tempo, eu procurei um propósito, e esse vilarejo era próximo da minha casa, e aqui um padre estava procurando alguém para ficar no lugar dele, porque ele já era muito mais velho e ele precisava de alguém para cuidar desse santuário. E eu achei que era aquele momento que eu tinha mais uma missão nessa terra, que foi Deus que me mandou vir aqui. Então eu aceitei e comecei a ser o cuidador aqui, e aqui eu achei o meu propósito: mostrar às pessoas o caminho e trazê-las alegria e conforto. E o Apocalipse falou: bem, que bom que você. Ele desapegou também daquela vida de excesso, de álcool e de revolta que ele tinha, e ele ficou agora uma pessoa bem feliz só em fazer a sua função nesse planeta. E o Apocalipse, muito bom, que bom que você conseguiu se redimir e tal, mas a religião não foi o propósito que você foi salvo aquele dia. E ele conta para ele das atrocidades que a religião traz. Você vê a religião como que ela pode ser uma fonte de bondade, de união, mas isso nunca acontece. A religião sempre leva ao excesso, à violência e à guerra entre os povos. Sempre foi assim, sempre será assim. A religião é uma coisa falsa. No momento que você cria uma falsa esperança de um momento melhor, você acaba causando muito mais mal do que os outros. Quantas pessoas têm que morrer para que uma pessoa fiel morra com um sorriso no rosto?
Ele conta de todas as atrocidades que já existiu, como uma atrocidade leva a uma vingança, que leva a outra vingança, que leva a outra vingança, que a própria religião acaba tendo divergências e um enfrenta o outro, e é sempre assim, porque na natureza dos homens eles amoldam e utilizam conforme eles querem e acabam levando a guerra. E o Rif sempre fala, mas se não houvesse a religião, a guerra aconteceria do mesmo jeito. A ganância e os erros do homem não são causados pela religião. E o Apocalipse fala, não são causados, mas são aumentados por ela, porque dá a eles uma falsa sensação de propósito e acabam levando a ódio entre os povos. E existe uma outra alternativa que pode unir as pessoas, dar-lhes esperança de um amanhã melhor, que não necessita ser a religião, a verdade imperial. Nós somos um ser e a humanidade está destinada a dominar a galáxia. Nós não precisamos dessas divergências pequenas ou coisas sobrenaturais. Nós precisamos de ciência, nós precisamos de união entre os povos. E é isso que o Império representa. E é isso que eu vim te oferecer, Uriah. Você é um homem inteligente, você é um homem bom, você é um homem comprometido ao seu dever. Está na hora de você ver a verdade. Não é a religião que une os povos, é o ser humano que se une. E é pelo ser humano que nós devemos viver e nos unir. E Uriah fala, chega! Eu não quero mais escutar isso. Chega de charadas. Quem é você? E aí, de repente, o Apocalipse levanta e diz, tudo bem, então chega de charadas. Ele é o Imperador. Aquela luz que quase cega o nosso Uriah é a mesma luz que ele viu naquele campo de batalha. A voz é a mesma. Ele é o imperador que ele tinha visto, nunca foi Deus. E o imperador o fala, então Uriah, eu salvei você naquele dia, com o propósito que eu venho aqui te oferecer mais uma vez. Você é um homem comprometido, você deve me ajudar a espalhar a verdade imperial. Eu sei que existem vários homens como você que conseguem cativar o público e realmente têm força de vontade no que querem falar e são comprometidos com o seu dever. E eu gostaria que você ajudasse ao meu lado a criar esse império para o ser humano. Se você ele leva ele para fora da igreja, enquanto o imperador brilha, eu esqueci de falar isso, ele brilha muito. Ele ilumina aqueles afrescos e diz, olhe para mais uma última vez para essas obras de arte. Apenas na luz você pode ver a sua real beleza. E era verdade, elas estavam lindas, lindas, lindas. Na escuridão, assim como o ser humano, na escuridão não há futuro, mas na luz o seu melhor pode ser oferecido. E eles saem da igreja. Ali estava uma coluna de Thunder Warriors, que é aqueles super soldados do imperador, com lança-chamas. E ele dá a ordem e eles ateiam fogo à igreja. E a igreja começa a queimar. O Uriah começa a ficar nervoso e agoniado, porque tudo aquilo que ele viveu tantos anos e o propósito que ele tinha achado estava agora pegando fogo. E ele começa a questionar o imperador se as pessoas não vão ver ele como também um Deus. E o imperador diz não, eles vão me ver como uma força de união, não como um Deus. E aí eu quero levar o império às estrelas e unir todos os fragmentos da humanidade que se perderam. E o Uriah fala, com você no comando, obviamente. E o imperador fala, mas é claro, eu sou imortal e trago estabilidade, além de que eu represento o propósito que une as pessoas. Aí o Uriah falou, tá, você está falando exatamente como um religioso falaria para unir o seu povo. E o imperador fala, sim, mas a diferença entre mim e os tiranos do passado é que eu sei que eu estou certo. Eu vi o caminho que a humanidade tem que fazer para ela perseverar no universo.
E Uriah falou: mas o universo não tem planos para nós? E o imperador fala: o universo não se importa conosco. Se, pela lei do universo, se nós vivemos ou morrermos, nada importa. Mas para mim, cada ser humano importa. E Uriah pensou um pouco, ele queria aceitar, mas ele falou: desculpe, meu amigo Apocalipse, mas infelizmente eu sei que eu vivi uma mentira, mas aqui eu achei o único propósito da minha vida. E ele entra no fogo e ele começa a rezar enquanto ele anda para o fogo e queima até morrer. O imperador olha mais uma vez para o seu novo amigo e ele diz: tudo bem. Ele olha para os seus soldados e fala: vamos, nós temos muito trabalho a fazer. Enquanto a igreja queima e Uriah morre lá dentro, carbonizado e rezando, acontece uma pequena coisinha, um mínimo detalhe. O relógio continua e bate meia-noite. Vejo vocês na próxima. Espero que a história tenha sido do agrado de vocês.